E nós vamos ficar aqui, irmãos, e nós vamos receber a palavra de Deus. Amém? Você não converse, não ande, fique atento, porque Deus tem uma palavra aos nossos corações. Quantos ainda querem ouvir a voz de Deus? Quantos ainda querem ouvir a voz de Deus? Glória a Deus. Então vamos lá. Os obreiros também estão à volta da igreja. Se você quiser água, é só você estender as suas mãos, que os obreiros levam para você, tá bom? Vamos receber o evangelista Fabrício com palmas bem alegres para Jesus. Ele vai estar nos entregando a palavra de Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Primeiramente, louvar a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede, irmão, de estar trazendo a palavra do Senhor e dizer que é uma grande responsabilidade nessa noite estarmos aqui transmitindo a palavra de Deus. Ainda que passa o príncipe do Senhor na nossa frente aqui, o pastor André, e vem quebrando tudo da sombra aí, mas Deus gerou algo em nossos corações e vamos ser fiel com a igreja na noite de hoje. Livro de Juízes, irmãos, capítulo de número 13. Juízes, capítulo 13. Louvado seja Deus. A leitura é um pouco extensa, mas se faz necessário para compreendermos aquilo que Deus tem para tratar com a nossa alma na noite de hoje. Livro de Juízes, capítulo de número 13. Amém, igreja? Escrito está: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que agora é estéril e nunca as tem concebidos. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebidas fortes, nem coma coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Meus irmãos, nesta minha oportunidade, eu abri a Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 13, e fizemos menção de alguns versículos do capítulo de número 13. Mas, para melhor compreensão da aquilo que Deus tem para tratar com as nossas vidas da noite de hoje, Deus me deu um tema quando a diaconisa perguntou ali na porta para mim qual seria o tema. Aí Deus gerou no meu coração tipo e o antitipo. Acho que deve estar até no tipo e o antitipo. Mas o que o irmão vai falar de tipo e o antitipo dentro desse texto? No decorrer da mensagem nós iremos entender o porquê o tipo e o antitipo. Porque no livro de Juízes, irmão, é conhecido como o livro da gangorra. Por que, irmão Fabrício, é conhecido como o livro da gangorra? Porque uma hora que o povo está obedecendo, o povo está seguindo os preceitos de Deus, o povo está adorando ao Senhor, direcionado por aquilo que o Senhor tem para a tua vida, o povo começa a subir. Mas na medida que o povo começa a desobedecer, começa a fugir dos preceitos do Senhor, e fazer aquilo que não agrada a Deus, o povo começa a descer. Então o livro de Juízes, ele é conhecido como o livro da gangorra. E o povo aqui nessa época, ele era um povo que, nesta gangorra, eles tinham a capacidade de subir, mas ao mesmo tempo que estava em cima, tinha a capacidade de descer. E eu não sei quem já brincou de gangorra aqui quando era pequeno, isso aqui é coisa séria. Porque tem aquele negócio de dar um cavalinho de pau na gangorra, não tem, irmão? Que quando o outro sobe, que ele vai descer, você dá aquele tranco e dá aquele chacoalhão, até às vezes cai. E com Deus não é diferente. Quando o povo está lá em cima, que acha que está fazendo o que não quer, que pode fazer de qualquer forma, do jeito que ele acha que tem que ser feito,
Deus dá aquele chacoalhão na gangorra e o camarada desce, irmão. Não tem como, porque a gangorra de Deus, ao mesmo tempo que ela está lá em cima, porque você está fazendo tudo aquilo que agrada ao Senhor, tudo aquilo que o Senhor aprove você fazer, Ele vai te levar no nível superior que você jamais imaginou estar. Mas quando você começa a desagradar o Senhor, fazer aquilo que não agrada ao Senhor, essa gangorra ela vai te jogar para baixo de uma forma muito rápida. Da forma que subiu, irmão, ela vai te pôr para baixo. E nós estamos vivendo esse período aqui, o período da gangorra. Período onde tem muita gente subindo rápido demais, mas daqui a pouco some do cenário. Pregava, não prega mais. Cantava, não canta mais. Adorava, não adora mais. Estava no culto, não estava mais. O que é isso, irmão Fabrício? É a gangorra de Deus mostrando para mim e para você nessa noite quem é quem. E não dá para fugir da gangorra do Senhor. E esse povo aqui, na mesma hora que ele agradava ao Senhor, que o Senhor elevava o nível deles, eles desciam o nível, o Senhor fazia a gangorra descer. Sabe o que mexe comigo? Que o texto que nós lemos fala que os filisteus, ele vem subjugar esse povo durante 40 anos, porque o Senhor o entregou na mão dos filisteus. E o interessante é que foi o Senhor que entregou. Os filisteus aqui não estão subjugando a nação de Israel porque é uma potência, porque tem um armamento bélico. Não, irmão. O filisteu só está subjugando essa nação porque o texto fala que o Senhor o entregou na mão dos filisteus. Isso aqui é interessante porque talvez você entrou aqui e o seu sentimento é: eu estou aqui, mas o meu marido está lá. Eu estou aqui, mas o meu filho está lá. Eu estou aqui, mas a minha esposa está lá. E você não sabe o porquê. Você fala: Senhor, faz tempo que eu te adoro, faz tempo que eu te busco, mas tem alguém que eu amo que está lá. Aí vai uma notícia de Deus: está lá, mas é de Deus. Está lá, mas é do Senhor. E é interessante, eu já falei isso aqui, irmão. O pastor tem a Bíblia dele. E se o pastor me empresta a Bíblia dele e fala: Fabrício, fica com a minha Bíblia, prega com a minha Bíblia, medita com a minha Bíblia, lê a palavra com a minha Bíblia. Se você quiser levar a minha Bíblia para casa, leva. Mas quando o pastor chegar em mim e falar: me dá, me dá, me dá, me dá, por quê, irmão Fabrício? Porque é minha. E quando eu requerer, ele vai ter que me devolver. Você não entendeu, então eu vou repetir isso aqui. O filisteu só subjugava essa nação porque Deus o entregou na mão dos filisteus. Perceba que está na mão dos filisteus por 40 anos, mas é de Deus. Então eu vou aplicar: está no mundo, mas é de Deus. Ei, está na prostituição, mas é de Deus. Está no álcool, mas é de Deus. Ei, pode estar acendendo cachipe, dando uma paulada na pedra, pode estar fumando maconha, cheirando uma carreira de cocaína, mas eu tenho uma palavra: é de Deus, é de Deus, é de Deus. E quando Deus requerer, Deus vai chegar diante do inimigo e vai falar: ei, inimigo, até aqui você subjugou, me devolve porque é meu, é meu, é meu. Ei, eu não sei quem veio adorar Ele, eu sou o primeiro doido. E levanta a minha mão para dizer: Senhor, está lá a mão do inimigo, mas é do Senhor. Quando o Senhor quiser, o Senhor vai tirar da mão do inimigo. E tem coisas que machucam, irmão, porque faz tempo que a gente está no caminho do Senhor buscando. Aí talvez você olhe e fale: meu pai está lá, tanto que eu venho orando, tanto que eu venho buscando. Minha mãe está lá, tanto que eu venho orando, tanto que eu venho buscando. Ei, mas se for de Deus, Ele vai atrás. Se for de Deus, Ele busca, irmão. E quando Deus quer tratar, irmão, Deus amassa. Ei, Deus põe para baixo. Ei, Deus quebra na emenda.
mas Ele fala: ei, eu vou te ensinar a voltar para a minha presença e andar da forma que eu quero, nem que eu tenha que te entregar na mão do inimigo. Talvez você acha que não tem jeito. Talvez você vê a situação de um ente querido e fala: não tem como. Ei, mas se for de Deus, irmão, Deus vai dar corda para ele, irmão. E vai deixar. Lembra de Jó, irmão? Ai. Homem temente, fiel a Deus e que se desvia do mal. Aí o inimigo está cirandando. Da onde você vem? Eu venho de passear e rodear pela terra. Tenho observado o meu servo. Perceba que Deus dá as características: é servo, é fiel, é temente. Mas também o Senhor tem cercado ele de bem. Deixa eu tocar, toca. Perceba que Deus deixa tocar em tudo, só não deixa tocar na alma porque é de Deus. E a Bíblia fala que o segundo estágio da vida de Deus foi melhor. E foi falado aqui. Opa, se eu não... Foi falado aqui, eu estou ligado no culto. Que antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar. Mas depois que Deus me entregou na mão do inimigo, o inimigo me quebrou, me arrebentou, me moeu. Eu conheço a Deus de verdade. Então tem momentos que Deus vai me pegar. Não é porque eu sou evangelista não, não é porque é pastor não. Tem momentos que Deus vai nos pegar. Vai falar: você está muito com o nariz em pé, muito soberbinho. Você está muito com o peitinho que nem de pombo empinado. Ei, eu falo, você não ouve. Eu falo, você não faz. Eu vou te soltar na mão do inimigo. O inimigo vai te moer, vai te quebrar, mas não vai te matar. Quando eu quiser eu volto e te busco. Eu não sei se você conhece alguém assim, que canta que é uma beleza, prega que é uma beleza, mas de repente tem um período da vida que só olha para ele está arrebentado. Irmão, eu sou um desses. Mas a gente desobedece a Deus, aí Deus fala: eu vou te deixar na mão do inimigo um pouquinho. E quando o inimigo estiver te arrebentando, te quebrando, te moendo na emenda, irmão, aí ele chega no parapeito da eternidade e fala: ele pode até estar na mão do inimigo, quebrado, moído, arrebentado, mas é meu. Ei, Deus está falando com alguém aqui. Fica tranquilo, deita e durma, porque se for meu, quando eu quiser eu levanto do trono, eu desço na terra, eu busco, trago para a minha presença, dou um banho no sangue do cordeiro, se levanto, eu faço sentar no meio dos príncipes, faço pregador da minha palavra e levita da minha casa, mas que não morre na mão do inimigo, não morre. A Bíblia fala que os filisteus estão subjugando a nação durante 40 anos. E o anjo do Senhor desceu para falar com a mulher de Manoá. É uma teofania de Deus. É o próprio Deus ou o próprio Jesus descendo para falar com quem não tem nome. Perceba que o nome do marido aparece, mas o nome dela não. Aparece o problema, é estéril, mas o nome não. Fabrício, você prova que é o próprio Deus? Prova, porque se você descer um pouquinho do texto do capítulo 13, lá em meados do versículo de número 12, vai falar que Manoá fala assim: quando ele aparecer, me apresenta a ele. E eles vão ofertar ao anjo. Anjo não recebe oferta. Anjo não recebe adoração. Só quem recebe oferta e recebe adoração é o próprio Deus. Então, ou é o Deus que desceu, ou é Jesus que desceu para falar com a mulher. Ei, Deus me trouxe aqui para falar para alguém que está achando que não tem nome. Ei, se Ele quiser descer para falar com você, Ele desce e fala com você, mas não fala com o pastor. Fala com você, mas não fala comigo. Fala com você, mas não fala com o evangelista. Fala com você, mas não fala com o diácono. Esse é o Deus que a gente serve, que ainda desce para falar com quem não tem nome. Mas o texto vem mostrando o problema, é estéril, não gera. Mas se o texto mostra o problema, logo logo vem a solução do problema. Talvez você entrou aqui com problema, mas Deus está falando que se tem problema, também tem solução do problema. Versículo de número 3: eis que agora é estéril e nunca tem concebido. Isso aqui me deu um choque de realidade. O anjo do Senhor chega nela, missionários e pastores, e fala assim: eis que você é estéril e nunca tem concebido. Eu falei: mas lógico que não concebeu, é estéril. Porque tem hora que Deus complica.
E quando ele complica, ele vem e descomplica. E quando ele descomplica, ele traz a solução daquilo que ele complicou, descomplicou e falou: ei, você não está entendendo nada. Ele hoje falou: eis que você agora é estéril. E nunca ter concebido, parece que eu vejo ela falar: mas lógico que não, eu sou estéril. Como que eu vou conceber, rapaz? É porque eu estou complicando algumas coisas na tua vida. Ei, para você se achegar mais perto de mim, para você ver que você não consegue, que você não pode, que você não faz, porque é eu que faço, é eu que posso, é eu que consigo, é eu que levanto, é eu que abato, é eu que dou vida, é eu que tiro a vida. Você não faz nada, então vou complicar, depois descomplicar, mas trago a solução do problema para tua casa. E tem coisas na nossa vida que Deus faz assim, pastores. Deus até fala que vai fazer na tua vida, mas Deus fala: eu quero ver se você tem disponibilidade de renunciar a algumas coisas. O menino nem nasceu, mas já tem um papel para ela seguir. Você não vai sentar mais aonde você sentava. E tem amizades que não vai te caber mais. Tem lugares que você ia que você não vai poder ir mais. Ei, tem coisas que você fazia que você não vai fazer mais. Quer gerar? Então vai ter que cumprir o script. Vai ter que seguir o currículo. Ei, é no pé da letra. Ei, para quem sabe ler, o bom entendedor, um pingo é uma palavra inteira. Então lá vai a palavra de Deus. Ou segue o script, ou segue o currículo, ou não vive o projeto, o propósito que eu tenho estabelecido para a tua vida. Vai ter que renunciar a algumas coisas. E eu sei que tem coisas que não dá vontade de nós abrir mão, gente. Eu entendo tudo isso aqui, que tem coisas que é gostoso, tem coisas que levantam o nosso ego, tem coisas que nos coloca para frente, tem coisas que nos coloca para cima. Mas Deus sabe o que é bom para mim e para você na noite de hoje. Se Deus está trazendo aqui na noite de hoje a palavra dele, falando que tem um currículo para você seguir, tem um script para você seguir, para você ser abençoado, porque você quer tomar o caminho da esquerda. Quando ele fala: vai pela direita, aí você fala: não, Senhor, eu vou pela esquerda. Aí ele desce: ei, filho, eu vou te guardar de novo, mas vai pela esquerda. Ele fala: não, eu vou pela direita. Aí Deus é misericordioso e desce de novo e fala: ah, é, tu vai para a esquerda, vai para a direita, eu me ponho na tua frente. Aí você fala: ah, então eu vou para trás. Aí o Senhor vai nas suas costas, aí você fala: ah, então já que é para me parar, e para lá e para cá, então eu vou para frente. Aí o Senhor falando: enquanto você quiser andar onde o seu nariz direciona e aponta, vai dar errado. Aonde as suas vontades quer te levar, vai dar errado. Mas quando você seguir o script, e o papel, o projeto que Deus tem estabelecido para a tua vida, e aquilo que está fechado vai abrir, e aquilo que está trancado vai abrir, e os seus sonhos ele vai colocar no papel. Mas você tem que seguir o script dele, o currículo que ele tem para a minha vida e para a tua vida. E não precisa ir muito longe, porque, irmão Fabrício, já está tudo aqui. Já está tudo aqui. Eu não preciso inventar modinha, eu não preciso inventar coisas, irmão. Eu não preciso de fumaça, eu não preciso de nada disso. É só olhar para a palavra dele e falar: Senhor, esse é o manual que eu tenho que seguir. Então eu vou, nem que doa, nem que eu sofra, nem que me machuca, mas me moda, me põe na prensa de Jeová. Eu sei disso, irmão. Eu sou cabeça dura, tá aí. Pode perguntar pro meu pastor, tá aí. Eu sou cabeça dura. Eu não tenho vergonha de falar, não, irmão. Tenho vergonha de mentir. Lembra aquele ditado de roubar e não poder carregar? Tenho vergonha disso. Agora de falar de mim, não. Sou pecador, sou falha. Dos mais pescadores que tem aqui dentro, eu sou o primeiro. A Bíblia fala: aquele que diz que não tem pecado já se fez pecador. Então eu sou o primeiro, Jesus. Não tem para onde eu correr. Tem hora que eu vejo, irmão, que Deus tem um script para a minha vida, Paula, e eu faço tudo ao contrário. Tem hora que eu sinto a mão de Deus me puxando: vai por aqui, filho, e eu faço tudo ao contrário. Porque parece que as coisas aí fora é mais gostosa. Parece que as coisas aí fora levanta o nosso ego, nos coloca para cima. Mas quando eu vejo, eu quebro a cara, irmão. Quando eu vejo, eu me arrebento. Aí sabe aquele negócio de você entrar no quarto, não falar nem para a esposa, nem para os filhos?
Aí você fala, eu sei com quem que eu ia falar. Abra a porta, entra para o seu quarto e ora. Porque não tem como eu falar para o amigo, falar para o cicrano, falar para o Bertano, se eu estou fugindo do centro da vontade de Deus. O tratar de Deus é comigo, não é com ele. Então tem coisas que o pastor seu vai resolver, irmão. Tem coisas que os obreiros da igreja até resolvem por você. Mas tem coisas que é só no fechar da porta do quarto. Quando você fecha a porta do quarto, o céu abre. É porta fechada e céu aberto. Aí Deus vem no particular da orelha e fala, ei filho, tá doendo, não tá? Tá sangrando, não tá? Você tá quebrado, não tá? Até quando você vai seguir o rumo que você quer? Sendo que eu já tenho um script, um caminho já direcionado para... Foi falado aqui do povo de Israel, irmão. Andou 40 anos, sendo que a trajetória era 40 dias, porque, segundo o livro de Números, fala que cada vez que murmurava, eles de vez andar para frente, andava para trás. Então perceba que essa mulher aqui nem gerou ainda. Mas é Deus tirando algumas coisas dela. Tu não vai poder beber bebida forte. Você não vai poder tocar em animal morto. Você não vai poder comer animal impuro. E sobre a cabeça do menino passará a navalha. Mas esse bebê aqui, comer aqui, tocar, Deus está tratando com ela primeiro. Porque o menino é nazireu, Deus do ventre. Então você vai ter que se abdicar de algumas coisas. Algumas vontades para o milagre acontecer na tua vida. E tem pessoas que querem gerar milagre, mas não quer abrir mão daquilo que Deus pediu para você abrir mão. Ou se a presença do Senhor que está gerando dentro de mim, se o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que vai gerar uma obra magnífica na minha vida. Oh, irmão, para quem era drogado, para quem bebia, para quem chegou a pesar 35 quilos, não valia nada, não valia o pão que comia, ficava dentro das biqueiras da vida. É o Senhor falando, Fabrício, eu vou gerar o desejo de você levantar a mão, me aceitar como eterno Salvador. Mas se isso não te mudar, você não conhece o que você está gerando. Aí vem, irmão, o menino nasce. Como é que é o nome do menino? Vai se chamar Sansão, o pequeno sol. O nome de Sansão no original é o pequeno sol. Perceba que ela nem gerou. Perceba que tem um script para ela seguir. Perceba que tem coisas que ela fazia que não pode fazer mais. Perceba que Deus está colocando o currículo na frente dela e falando assim, tem coisas que você fazia, que agora você não pode fazer mais. Perceba que eu estou falando não para você em algumas áreas da tua vida. Mas nem nasceu, irmão, mas já está brilhando. Estou falando que Deus está falando não para alguém aqui. Mas está falando para você, quando você gerar, em cima dos não que eu estou te dando, vai brilhar. É o Senhor falando que vai brilhar. Sansão é o pequeno sol. Aí Sansão começa a crescer, como toda família, o menino começa a crescer, não é isso, pastor? Começa a crescer. E na medida que está crescendo, eu não consigo ver o pai ou a mãe orientando a criança no caminho que ele deve crescer, que ele deve seguir. Não é isso? Aconselhando, mostrando a direção. Parece que eu vejo a mulher que não tem nome, falando, olha filho, o anjo do Senhor, o próprio Senhor desceu para falar comigo. Ainda que você é o pequeno sol, que você brilha, mas tem umas coisas que eu tenho que te falar. O que é, mãe? Pode falar. Vai doer, meu irmão, mas se doer, grita ai, completa com aleluia, fica ai, aleluia. Se for derramar lágrima e não tiver lenço, enxuga aí com a manga da blusa. Por quê, mãe? Porque você é nazireu, filho. Mas o que é que tem a ver isso, mãe? Nazireu de Deus. Separado Deus do meu ventre, menino. Ei, tu não pode beber vinho, tocar em vinha, tudo que vem da vinha tu não pode. Ei, tu não pode tocar em coisas mortas. Tu não pode só contaminar com coisas mortas. Ei, quando você querer namorar por alguém, tu vai ter que namorar alguém da tribo, não é lá de fora, é daqui de dentro.
vamos falar um negocinho, vamos? Ah, irmão, eu não sei você, mas eu já fiz, eu não sei você. Quantas vezes nós saímos daqui para fora e nós se lambuza lá fora, quer chegar aqui dentro e trazer sujeira aqui para dentro? Aí o Senhor falando, não, aqui não, filho. Aqui não. Sua casa você faz o que você quiser. Foi falar daqui também, não foi? Opa, você tem a chave da casa, tu sabe onde está cada coisa da sua casa, mas na minha casa ainda quem manda sou eu. Então, Sansão, tem um script, viu? Mas mãe, é isso aqui. Aí ela pega, ó. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Mãe, não pode. Não pode. Não pode. Deus está falando com alguém aqui, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Eu vou continuar até você dar glória, não pode. Não pode. Mas eu gosto, não pode. Mas eu quero, não pode. Mas é meu, não pode. Mas eu vou, não pode. Mas eu quero, não pode. É Deus falando com alguém que entrou aqui, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Tem hora que eu não entendo Deus, irmão. Mas eu falei que Deus ele complica, depois ele desce e descomplica. Deus ele dá nó, depois ele desata o nó. Parece que tem tudo que está fluindo na nossa vida, né? Daqui a pouco Deus desce assim no arraial e fala, não pode. Pastor, não pode. Aí o pastor quer até fazer um projeto, aí Deus fala, não pode. Sara quer fazer, não pode. Aí eu quero abrir mão daquele irmão, não pode. Eu quero abrir mão daquela irmã, não pode. Eu quero largar esse ministério, não pode. Eu quero ir para o mundo, não pode. Eu quero deixar a cruz, não pode. Eu quero deixar o chamado, não pode. É Deus falando, fica onde eu te coloquei. Fica onde eu te coloquei. E o não machuca, irmão. O não dói, o não fere. Porque tem momento que você está falando, nossa, agora eu tô a bola toda, agora eu sou o cara. Aí Deus fala, não, desce. Não pode. Eu não sei, mas Deus está falando com alguém aqui, eu vou repetir, não pode. Ô, irmão, é você e Deus, você sabe o que você está querendo fazer. Não pode. Senhor, eu sei o que eu quero fazer. Não pode. Não pode. Não pode. Eu quero sair de casa, não pode. Quero largar o casamento, não pode. Quero deixar meus filhos, não pode. Ah, o filho rebelde, eu quero ir para o mundo, não pode. Ah, eu quero dar uma voltinha, não pode. Ah, eu quero ir com meus amigos, não pode. Ah, eu quero fazer aquilo, não pode. E já dizia mamãe, eu aprendi com mamãe. Ei, mas filho de fulana vai. Você não é filho de fulana. Ei, você não é Maria, vai com as outras. Você não é todo mundo. Eu aprendi com a minha mãe isso aqui, Vitor. Quem não aprendeu, eu aposto que o pastor já falou para os meninos, ô pai, deixa eu fazer tal coisa, não. Mas o pai de fulano vai deixar a mãe de fulano, mas você não é todo mundo. Aí tem momento que nós achamos que pode, estamos com a bola toda, somos o cara, né, vamos falar aí, o homem de ferro, o poderoso. Deus vai te arrebentar na emenda, irmão. Sabe que todos nós temos uma emenda, e quando ele pega na emenda, ele arrebenta. Eu aprendi isso com vovó, com mamãe, que eu não sou filho de todo mundo. Quantas vezes, Vitor, a gente querendo fazer alguma coisa, falava, mãe, mas o fulano vai, mas você não é o fulano. Mas filho de cicrano vai, mas você não é filho de cicrano. Você é meu filho, eu estou falando que não vai, pronto, acabou, fica aqui. Pode fazer birra, irmão. Pode bater a cabeça na parede, pode dar soco na parede. É até bonito, bate, depois vai estar doendo, eu te dou remédio e passa. Mas a mamãe falava comigo dessa forma, não pode. Até hoje eu e a Cida fala. Tem vezes que eu falo para a minha sogra ali, 95 anos, não pode. Ai, mas eu vou fazer, você não é todo mundo, não vai fazer e pronto. E ela bate de frente, irmão. Eu vou fazer, não vai fazer. Eu vou para a igreja hoje, falo assim, não vai, eu vou, não vai, eu vou, aí você vai. Mas é para a igreja, viu? Para a igreja. Aí ela dá o script para o menino, o currículo todo para o menino.
Mas o menino começa a crescer e começa a criar asa, não é assim que faz? A hora já foi, bora. Aí o menino começa a bater asa, né? Ah, mãe, eu fui ali, mas eu falei que não era para você ir, mas eu fui. Falei que não era para você descer, mas eu desci. Sansão, vou te dar o último conselho. Qual é, mãe? Se você se enamorar por alguém, se enamora por uma da nossa tribo, por uma do nosso arraial. Aí o texto fala que Sansão nas suas idas e vidas, cuidado viu jovens, nas idas e vindas, porque pode ser que você vai, mas não volta. Pode ser que você vai, mas não volta. Ele fala, se namora por alguém da nossa tribo, por alguém daqui que é criado com nossos costumes, com o nosso regimento, que adora ao Senhor. Aí entra por aqui e sai por aqui. Você conhece alguém assim que entra por aqui e sai aqui? Tem alguém na sua casa que você fala para ele entra por aqui, sai aqui? Aí ele desce, irmão. Você namora por uma mulher, casa. Aí ele leva os pais para conhecerem a mulher. Diz a Bíblia que no meio do caminho surge um leãozinho. Ele pega o leãozinho e parte no meio como um carneiro. Não é assim que está escrito? Porque na realidade esse leãozinho aqui era a voz do cordeiro falando para ele, Sansão, não. Sansão, volta. Sansão, puxa o freio de mão. Ei, Sansão, você vai se quebrar. Sansão, ainda dá tempo. Então a voz do cordeiro, por intermédio do leão, estava falando com Sansão, volta, Sansão. Volta, Sansão. É Deus falando para alguém que entrou aqui, volta. Volta para o meu altar. Volta para a minha presença. Mas é voltar de verdade. Volta a pregar, volta a cantar, volta a louvar, volta a servir como diaconato. Volta a fazer a minha obra, volta. Aí, irmão, ele não contente, acaba o casamento, porque tudo que é aquilo que papai e mamãe fala, você não é todo mundo, e entra por aqui e sai aqui, não dá certo. Ele se arrebenta e o texto diz que ele vai descer para Tímina. E aqui é o caminho para concluir. E entrar naquele ali, ó. Tipo e o antitipo. Ele vai descer. E na medida que ele vai descer, o texto fala que ele encontra com Dalila. Ei! E o lindo, aqui, agora ele começa a brincar com Dalila. Não, a minha força vem disso, a minha força vem daquilo, e Dalila faz tudo o que ele fala. Mas de repente ele sai. Aí Sansão, o bonitão, fala assim, não. E ela fala, mas você está mentindo para mim. Aí Sansão, o lindo, ele vai e fala, não, a minha força está no meu cabelo. Ela corta o cabelo dele, mas a força de Sansão nunca teve no cabelo, pastor André. Porque Números, capítulo de número 6 diz assim, e versículo 5, todos os dias do voto de seu nazirado, sobre a sua cabeça não passará navalha até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor. Santo será deixando crescer as guedalhas da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará o corpo morto, para o seu pai e por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, e por eles não contaminará quando forem mortos, quando os nazirado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Então não era sobre o cabelo, era sobre o nazirado que estava sobre a cabeça dele. Agora Dalila corta o cabelo de Sansão. Todos nós sabemos o que acontece no enredo da história. Soldado chega, pega Sansão, vaza os 2 olhos de Sansão. Sansão vai parar como boneco da corte, palhaço dos outros. Mas percebe, todo mundo fala que Dalila é do diabo.
Dalila, é o próprio Satanás que se apresentou, não é isso, meu pastor? E se eu falar que Dalila é um agente de Deus, que Deus levantou para frear Sansão? Dalila é um agente de Deus, que Deus levantou para frear Sansão. Porque Sansão estava sem freio, irmão. E por ele pecar, por ele falhar, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, falar o seu pecado, confessar o seu pecado. O sacerdote raparia a sua cabeça, não é isso? Levíticos fala. Raparia a sua cabeça, pegaria o seu cabelo e queimaria, até o cabelo começar a crescer de novo e ele fazer o voto do nazirado de novo. Sansão não faz isso. Então, por Sansão não se apresentar ao sacerdote, Deus levanta um agente secreto, Dalila, para frear Sansão. Aí eu vou falar isso aqui, e que Deus levante umas Dalila para nos frear na nossa vida. Que Deus levanta um agente secreto para nos parar, para nos barrar, para falar que nós não podemos fazer o que nós achamos que nós devemos fazer, irmão. Porque deixa eu falar uma coisa para você, Sansão é escolhido, mas quem é escolhido não tem direito de escolha. E porque está fazendo o que quer, porque vai para onde você quer, porque você acha que você deve fazer o que você quer. Quem é escolhido não tem direito de escolha, irmão. A escolha que você tem que fazer é aquela que Deus quer que você faça. Então deixa eu falar para você, volta hoje, antes que Deus levanta a Dalila para frear você nessa caminhada. Ei, deixa eu te falar, quando Deus levantar a Dalila para te frear, vai ser uma coisa difícil, irmão. E aqui eu entro para concluir a mensagem. Dentro da teologia, o pastor pode explicar isso aqui melhor. Vou pegar o gancho das irmãs aqui. O pastor pode explicar isso aqui melhor, os pastores. Tem uma matéria por nome de tipo e antitipo. Quem não estuda uma teologia, baixo, médio, um bacharel estuda. Começa a estudar, irmão. Tem essa matéria. Tipo e o antitipo. O que é o tipo e o antitipo, irmão Fabrício? É tudo aquilo que é fumaça do Antigo Testamento. É tudo aquilo que é sombra do Antigo Testamento agora no Novo Testamento. Lembra da Arca da Aliança? A Arca da Aliança simbolizava a presença de quem? A Arca da Aliança é um antitipo do tipo que é Deus. É mais ou menos isso aqui. E se eu falar para você que Sansão é um antitipo de Cristo? Você está louco, Fabrício? Sansão pecou, Sansão falhou, Sansão adulterou, Sansão deitou com mulheres. Mas e se eu falar para você que Sansão é um antitipo de Cristo? Mas Cristo não pecou, Fabrício. Mas Sansão é um antitipo de Cristo. Sansão é um antitipo do tipo. Sansão é um antitipo do tipo. Porque, irmão, se eu falar para você que Jesus cumpriu o ato do nazirado, você acredita nisso aqui? Acredita, pastor? Que Jesus cumpriu o ato do nazirado? Você acredita nisso? Que Jesus, no decorrer da sua caminhada, ele foi um nazireu de Deus? Mas Fabrício, você está louco, você se perdeu. Você vai pregar heresia, o pastor me pega, irmão. Jesus fez um voto do nazirado. Só que Jesus, ele não poderia nascer como nazireu, porque Jesus tinha que entrar na casa de Jairo e ressuscitar a filha de Jairo. Jesus não poderia nascer como nazireu, porque ele tocou no esquife da viúva, saíram de Naí e falou: levanta. Jesus, ele não poderia nascer com o nazirado, porque ele foi até diante da rocha e falou: Lázaro, vem para fora. Mas na última ceia, Lucas capítulo de número 23, versículo de número 22, Jesus, ele faz o voto do nazirado e fala: olha, tomai comigo essa ceia a última vez, até que eu venha nos ares buscar a igreja. Na última ceia ele faz o ato do nazirado. Aí Jesus, ele vira assunto ao céu, irmão, e ele só vai participar desse ato aqui de novo quando ele descer. E perceba algo, quando ele descer. Mas Jesus, ele não poderia tocar em coisas mortas. Sim, Jesus não poderia tocar em coisas mortas. É por isso que ele faz o ato na última ceia.
Aí o texto, Apocalipse capítulo de número 1 fala assim, irmão. Capítulo 1, versículo 12 e 13 e 14. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Jesus cumpriu o ato do nazirado. Porque, irmão, só poderia raspar a cabeça e queimar sobre o altar aquele que pecou, aquele que falhou. Aí Jesus, como ele não peca, como ele não falha, quando João vê a visão que vê Cristo, ele está com a cabeça branca como a neve. E Jesus, ele só vai cumprir esse ato aqui quando ele buscar a noiva, que ele levar a noiva, que a noiva vai se assentar na mesa. Aí ele vai chegar e vai falar: pai, aqui eu corto o meu cabelo, queimo no altar e cumpro o meu ato de nazirado. E falo: cumpri, fui fiel até o final. Mas, irmão Fabrício, Jesus não poderia tocar em coisas mortas, sim. Lembra os 2 ladrões da cruz? O texto fala que quando o soldado vem para... Ele quebra as pernas do soldado direito. Vem, quebra as pernas do ladrão da direita, quebra as pernas do ladrão da esquerda. Mas quando ele vem quebrar as pernas de Jesus, o texto fala que Jesus estava morto. Porque se Jesus, os ladrões morrem primeiro do que Jesus, Jesus tinha quebrado o voto. Então Jesus morre primeiro para não tocar e não estar diante daquele que morreu. Ei, Jesus não poderia beber vinho, não é? Ele está na cruz do Calvário, de braços abertos, ele fala: tenho sede. Molham a esponja no vinagre, no vinho azedo, e levam na boca dele. Ele: aqui não, filho, eu não quebro o voto do nazirado. Sansão quebrou, mas eu não quebro. E vamos lá para o tipo e o antitipo. Ei, o nascimento de... Ouve isso aqui, irmão, eu concluo aqui. O nascimento de Sansão foi anunciado pelo anjo. O nascimento de Jesus também foi anunciado pelo anjo. Foi anunciado pelo anjo. Sansão foi consagrado como nazireu e separado por Deus. Jesus foi separado desde o ventre, cheio do Espírito Santo. Sansão é libertador do povo de Israel diante dos filisteus. Jesus é o libertador de toda a humanidade dos seus pecados. Sansão recebeu o poder natural do Espírito Santo. E Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para fazer milagres, maravilhas, prodígios, e libertar, curar e batizar com o Espírito Santo. Ei, Sansão foi traído por uma mulher chamada Dalila. Jesus foi traído por um discípulo chamado Judas. Sansão morreu e entre os inimigos, na sua morte matou a muitos. Ei, Jesus morreu pelo pecado da humanidade e na sua morte venceu o pecado. Aonde o apóstolo Paulo fala: ei, morte, aonde está a tua vitória? Ei, inferno, aonde está o teu agrilhão? Tragada foi a morte na vitória. Na vitória ele venceu. Então Jesus é o antitipo, Jesus é o tipo do antitipo de Sansão. Sansão pecou, mas Jesus não pecou. Para me trazer aqui, te trazer aqui nessa noite, para falar que ele passou por tudo isso. Ele cumpriu o voto do nazirado quando estava na terra, na última ceia. Porque ele só vai entregar esse voto quando nós formos participar da borda do Cordeiro. Eu não sei se você acredita nisso, eu não sei se você anseia por essa hora, mas o meu Jesus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E se ele fez o voto do nazirado da última ceia, falando que eu não vou beber, não vou participar mais disso, até que eu venha do alto buscar a igreja. Ei, irmão, está chegando a hora, 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 está chegando a hora.
que Ele vai buscar a noiva. Se coloca de pé, igreja. Ele vai buscar a noiva. E quando Ele buscar a noiva, Ele vai chegar diante do Pai, pastor André, e vai falar: ei, Pai, aqui eu cumpro o meu voto, entrega ao Senhor. Ele vai rapar o cabelo da cabeça, vai queimar diante do altar. Por mim e por você, por mim e por você, por mim e por você, por mim e por você. Abre o braço, irmão. Abre o braço nessa noite, estende o braço, irmão. Ei, tá parado porque estende, irmão. Abre o braço, irmão. Estica mesmo, estica. Olha a cruz de Cristo, estica o braço. Ei, Jesus ficou cerca de 6 horas. Agora vai, irmão. Fica só 5 minutinhos, vai lá. 5 minutinhos, ele está falando: eu vou cumprir o voto até o final. Ei, porque o antitipo pecou, mas o tipo não peca. Ei, o antitipo falhou, mas o tipo não falha. O antitipo não foi até o final, mas o tipo vai até o final. O antitipo não se apresentou ao sacerdote, mas o tipo vai se apresentar diante do sacerdote. O antitipo não rapou a cabeça e queimou diante, confessando os pecados, mas o tipo vai rapar diante do Pai. Por mim, por você, irmão. Não abaixa a mão, não. Abre a mão, irmão. Por que você baixou a mão? Não passou nem 1 minuto ainda. Aí ele lá na cruz, quando vão dar lá a esponja com vinagre, ele fala: não, porque eu fiz um voto do nazirado e eu não posso quebrar esse voto, porque eu tenho uma igreja para buscar. Ei, eu tenho uma igreja para buscar. Ei, de braços abertos, ele estava: abre o braço, irmão. Já baixou porque tá doendo, tá? Ei, levanta o braço. Vamos ver se você aguenta. Ei, na tua mão não tem prego, nos teus pés não tem prego. Abre o braço. Na tua cabeça não tem coroa de espinho. Abre o braço. O sangue não está escorrendo sobre a sua face. Abre os braços. Ei, você não foi chicoteado. Abre os braços. Ei, não te chamaram de rei dos reis. Abre os braços. Ei, não te pregaram na cruz. Então abre os braços. Sabe por que esse ato de abrir o braço? Sabe por que abre o braço? Tem irmão com o braço fechado aí, irmão. Abre o braço. Abre o braço que eu vou encerrar com a igreja com o braço aberto. Eu vou passar o microfone pro pastor aqui com o braço aberto. Ele passou por tudo isso. Ele falando: eu sou o tipo do antitipo que fez tudo errado lá atrás. Mas eu, como tipo, eu não faço aquilo que o antitipo fez lá atrás. Por quê? Porque eu amei a minha igreja primeiro. Ei, Sansão tinha tudo para ser uma potência na mão do Senhor. Aí deixa eu te falar uma coisa. Sansão, cego dos dois, fica com o braço aberto, irmão. Não fecha o braço, não. É com o braço aberto. Sansão tinha ceguinho, irmão. Sansão chama o menino, e aqui eu encerro, e fala pro menino: vem aqui, abre o braço, vem aqui, me guia até as 2 colunas central do templo. O menino pega no braço de Sansão e guia Sansão até nas colunas. Aí Sansão levanta e fala: pai, faz mais uma vez. Faz mais uma vez. Faz mais uma vez. E o texto fala que Sansão matou cerca de 3.000. Aí Jesus na cruz do Calvário. Ei, abre o braço. Sansão na morte matou 3.000. Tem gente que fala que Sansão está no livro da galeria dos heróis da fé, não é isso? Livro de Hebreus. Fabrício, você prova que Sansão foi fácil? Você prova facinho, por quê? Não vou falar que nem tem muitos aí falando que Judas foi, não. Sansão foi por quê? Fácil. Porque Sansão na tua morte morreu para dar vida, para libertar o povo de Deus. Aí Cristo, ei, o tipo, Deus deu uma oportunidade para outro tipo na última hora. Você acha que o tipo ia baixar o braço? Você acha que o tipo ia parar? Você acha que o tipo ia desistir? O tipo com braços abertos falando: ei, é por você, é por você. Jesus com braços abertos na cruz. Quando ele fala tetelestai, o preço foi pago. Pai, a ti entrego o meu espírito. Foi por você, foi por você, foi por você, foi por mim, foi por você. Quem acredita aplaude ao Senhor.